Provérbios 6,16. Nós vamos hoje para a parte 2 das 7 atitudes que aborrecem a Deus, lá em Provérbios 6,16. Semana passada nós vimos 4, se não me falha a memória, falta só 3 hoje, tá? Acharam Provérbios 6,16, onde diz assim: 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contenda entre irmãos. Obrigado, Pai, por essa palavra que é santa, e que essa palavra que é santa possa santificar-nos nesta manhã, em o nome santo do Senhor Jesus. Fala conosco, Espírito Santo do Senhor, Tu que inspiraste a palavra de Deus, Tu que inspiraste cada homem que escreveu cada livro, cada carta, fala conosco e nos revela, em nome de Jesus. Amém. Você pode se sentar, querido. Então vamos continuar. Eu só quero passar rapidinho por aqueles que nós vimos. Olhos altivos, que simboliza tudo aquilo que a gente olha e deseja para aparecer, para ter orgulho. Jactância, vaidade, nós já vimos esse, né? Aí nós vimos que as consequências são queda, vexame e humilhação. Passamos por isso, né? E o remédio seria o quê? Humildade e simplicidade. Que os seus olhos sejam simples, né? Língua mentirosa foi a segunda coisa que nós vimos, que é quando a gente fala aquilo que é mentira, a gente mente de uma certa maneira que às vezes isso se torna um vício, né? E às vezes a gente mente tanto que até nós acabamos acreditando em nossas mentiras. E as consequências são filiação diabólica, porque o diabo é o pai da mentira, sim ou não? Então toda vez que eu minto, eu estou me colocando como filho dele, porque o nosso pai é o pai da verdade, o diabo é o pai da mentira. Quando eu falo a verdade, eu estou justificando, eu estou testemunhando que eu continuo sendo filho da verdade, tá? E a maneira certa e o remédio para isso é abandonar a mentira e falar somente a verdade. Terceira coisa que nós vimos, são mãos que derramam sangue inocente. Falamos do aborto, né? Das crianças. Falamos também das leis que prejudicam e às vezes indiretamente matam pessoas em filas, né? De hospitais, porque o dinheiro que era para ser aplicado lá não se aplica. Então são sangue inocente que está sendo derramado, estão morrendo, e vai ser cobrado de quem? Quem está lá pegando o dinheiro dessas pessoas, né? E falamos também que matar as pessoas não é só derramar sangue, matando, passando uma espada, dando um tiro numa pessoa, mas quando a gente detesta uma pessoa, quando a gente se ira contra uma pessoa, a gente está matando ela. E a quarta e última coisa que nós vimos semana passada é o coração que trama pensamentos iníquos. Então fala de estar o tempo todo tramando, né? Planejando coisas para acontecer que seja mal para outra pessoa, né? As consequências disso é o pecado voluntário. Quando você peca voluntariamente porque você armou e tramou aquilo, você acaba executando, e isso acaba fazendo com que se perca a graça de Deus nas nossas vidas. E o remédio é sempre pensar corretamente nas coisas que são lá de cima. Tudo que é da palavra, tudo que é de Deus, tudo que é do céu, seja isso que ocupe o nosso pensamento, como está lá em Filipenses 4:8. E hoje, nós vamos começar agora a quinta coisa que está aí no Provérbios 6, que diz: pés que se apressam a correr para o mal. E isso fala de uma inquietação que busca a sua satisfação, que é uma satisfação diabólica, em ver alguém sofrer ou ser derrotado. Então, contribui para estragar o plano pessoal de outro. Então, seus pés, ele corre para fazer o mal. Então, eu vejo assim, querido, hoje, ó, vamos falar de uma maneira geral. Tanto a igreja de Cristo, como as pessoas que não são de Cristo. Para fazer o bem, todo mundo é um carro 1.0.
Mas para fazer o mal, é uma Ferrari V12 6.5. Né? Você vê que para fazer o mal é tão fácil. E para fazer o bem parece que a gente, né? Falando a gente de um modo geral, é claro que a gente tem prazer em fazer o bem, porque o Espírito Santo nos leva a isso, né? Mas de uma maneira geral, a gente vê até a igreja de Cristo de uma maneira geral. Para fazer o bem parece que é tão devagar. Mas para fazer qualquer coisa que vai ter um fim de mal, ela é rápida. E às vezes até achando que está fazendo certo, mas a intenção é outra. Então, para fazer o mal, e nós temos que ter isso reverso na nossa vida, não tem que ser assim. Amém? As consequências de correr para fazer o mal é receber o mesmo mal que fez. Deixa eu ver se eu acho essa passagem aqui, que é Colossenses 3:25. Vamos lá. Colossenses 3 está aqui, ó. Pois aquele que faz injustiça receberá em troco a injustiça feita, e nisto não há acepção de pessoas. Tem gente que pensa porque tem um poder, ele está fora disso. Eu sou presidente, eu sou governo, eu sou não sei o quê. Querido, praticou o mal, vai receber a mesma injustiça, e o pior, depois da morte, vai receber um inferno eterno, uma atormentação eterna. Então não compensa correr para fazer o mal, porque toda a ação do homem, nós poderíamos dizer que ela é uma semente jogada na terra. Toda. O que você fez vai gerar um fruto, e você vai colher aquilo. Por isso que eu sempre falo, plantar é uma opção, você não é obrigado. Mas colher depois que você plantou, isso é uma obrigação. Você vai colher os frutos, né? O Gálatas 6,7 diz assim: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Não tem como, querido. Plantou, vai ceifar. O Salmo 34:16, que diz assim: o rosto do Senhor está contra os que praticam o mal, para lhe extirpar da terra a memória. Então, essa pessoa é apagada. Nós vemos muitos casos na Bíblia de descendências que foram apagadas, vamos dizer, até de países, na época onde a maldição de Deus veio sobre aqueles que eram contra os filhos de Deus na conquista da terra. Por exemplo, os edomitas foram apagados. Deus diz, vai ser apagado esse pessoal. Então foram aniquilados. Então é apagado diante de Deus a memória. Então, se você quer ser lembrado diante de Deus o tempo todo, faça sempre o bem, que seus pés corram sempre para fazer o bem. Lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, fala que um anjo apareceu a Cornélio. E Cornélio era um centurião, ele era da guarda romana. Ele não era judeu, mas era um homem temente a Deus. E ele devia ser um prosélito, que é alguém que segue as leis judaicas, o Deus dos judeus, mas não era um judeu, né? E diz que um anjo apareceu para ele e diz: olha, as tuas esmolas e o teu testemunho, qualquer outra coisa, as tuas esmolas e as tuas orações têm subido diante de Deus e têm estado na memória de Deus. Deus tem se lembrado de tudo que você fez. Por isso que o anjo estava ali para trazer uma bênção para ele, que era Pedro vir pregar na casa dele para ele aceitar Jesus, que ele nem sabia que era o Messias ou o Salvador, né? Então você vê como tudo que a gente faz sobe a memória de Deus, e Deus não se esquece, tanto bem quanto mal. Lázaro viveu uma vida sofrida, o rico uma vida na bonança. Só que não é o problema dele ser rico, o problema é que ele não era um rico que abençoava as outras pessoas. Tanto é que Lázaro comia as migalhas da mesa dele, ele não dava comida para o Lázaro. O Lázaro, na realidade, era uma oportunidade dele ser abençoado, sim ou não? Porque se ele abençoasse o Lázaro, sempre disse: Lázaro, venha se sentar comigo, come comigo aqui, rapaz. Viva comigo aqui. Ele poderia até ser uma bênção na vida de Lázaro. Lázaro, na realidade, foi uma oportunidade dele ser abençoado.
Só que não abençoando se torna o contrário, foi uma desgraça, porque ele não era, Lázaro comia as migalhas que caíam no chão. Aí quando os dois morrem, Lázaro vai para o seio de Abraão, paraíso, e o rico vai para o inferno. Então, quando ele está lá tentando, né, se livrar do inferno, ou livrar até as outras pessoas, ele fala, olha, quando você estava em vida, você teve oportunidade. Você não fez o bem, você só fez o mal. Então, você está recebendo aquilo que você plantou. Então, querido, nós não perdemos nada de fazer o bem. Mas se nós fizermos o mal, nós só vamos perder. Vamos perder. E não tenha, nunca tenha no nosso coração uma intenção de fazer algo ruim para alguém, de prejudicar alguém. Se você puder ajudar, sempre ajude. Faça o bem. Amém? O que está faltando na face da terra são pessoas que façam o bem. Vamos pensar, hoje tem mais de 7 bilhões de pessoas sobre a face da terra. Se todos tivessem um coração assim, ó, o que eu posso, eu vou ajudar o meu próximo. Eu vou sempre me preocupar com o próximo. Eu pergunto para você, o mundo estaria num estado de desgraça e pobreza, sim ou não? Não. Ó, a África tem vários países no continente africano, e a maioria deles são países de, como é que eu posso dizer, de extrema pobreza, de extrema miséria. Se juntar todos os países da terra e cada um der um tanto, eles conseguem tirar a pobreza de lá, você sabia? Só que eles não fazem isso. Lembra na Copa, que até arrepia no Brasil aqui? Vocês lembram? Nunca tinha dinheiro. Antes da Copa, não tem dinheiro para o hospital aqui, não tem dinheiro para o hospital lá. E só mostrava isso e não tem dinheiro. A hora que veio a Copa, eles arrumaram o dinheiro não sei de onde. De onde estava esse dinheiro? Aí construiu um estádio aqui. Até na Amazônia construíram estádio, querido. O que vão fazer com o estádio na Amazônia? É bilhões para fazer uma linha lá do trem-bala que nunca aconteceu. É bilhões aqui, bilhões ali. Mas na hora de fazer o bem com aquilo, com as riquezas que o país tem, os que estão lá em cima estão fazendo mal. A pobreza da terra acabaria se todo mundo juntasse. Porque eles têm dinheiro guardado, querido. Eles têm, todo país tem uma reserva boa. Entendeu? Então, nós não vamos ficar esperando, é claro, dos governantes. O nosso governo é Jesus Cristo. E nós somos a igreja de Jesus Cristo. E Jesus Cristo está falando conosco, não com o presidente Temer e outros que vão aparecer. É você, noiva. Eu conto com você para fazer o bem. Eu conto com o teu vaso, eu conto com o teu corpo. Que o teu corpo seja um instrumento de justiça naqueles que estão sendo injustiçados. Ó, toda vez que você vê uma palavra dura dos profetas no Velho Testamento contra o povo de Deus, você sabe o que Deus falava? Por isso que ele dizia assim, eu tenho nojo das suas festas, eu tenho nojo do seu sacrifício, eu tenho nojo de tudo que vocês fazem. Sabe por que Deus falava? Porque vocês não estão fazendo justiça com os pobres, não estão se lembrando dos órfãos, não estão se lembrando das viúvas. Olha com o que Deus ficava irado com eles. Ou você pensa que Deus ficava feliz quando via eles fazendo as festas, falava, isso me alegra. Aí quando o pobre estava morrendo de fome e tinha jeito de socorrer, eles não socorriam, você acha que Deus não ligava para isso? Isso aí não tem nada a ver, é um pobre. Não, Deus dizia, foi lei de Deus, hein? Foi Ele que colocou as leis das festas, mas Ele diz, eu tenho nojo disso, porque vocês não fazem o bem. São pastores que não pastoreiam, era isso a palavra que Deus trazia para eles. São pastores que não pastoreiam. Então, querido, qual que é a palavra que o Senhor nos deixa nessa manhã referente a isso? Deus está contando comigo, com você. Essa semana que vai começar, vamos fazer o bem. Vamos ver alguém para abençoar, vamos ver alguém para visitar, vamos ver alguém, sabe? Eu não estou falando só de dinheiro, às vezes uma visita é tudo que aquela pessoa precisava. Às vezes um conselho é tudo que aquela pessoa precisava. Às vezes ouvir, olha, só estou ligando para dizer que eu te amo muito e tal. Isso aí já, né? Fazer o bem é tudo que você puder cooperar para dar prazer no próximo. Eu não vivo para ter prazer para mim mesmo. Eu vivo para gerar prazer na vida do próximo.
Eu vivo para ser uma pessoa agradável para o próximo. Jesus, onde ele estava, ele era agradável para as pessoas. Todo mundo queria estar perto de Jesus. Todo mundo queria disputar um espaço para estar com Jesus. Por quê? Porque ele era uma pessoa agradável. Porque ele se preocupava o tempo todo em gerar prazer naquele que tinha desprazer. A viúva ia saindo da cidade de Naim, né? Com o seu único filho, olha, viúva e seu único filho. Então ela estava em desespero, não só por causa do filho que morreu, claro, mas pela situação que ela também ia continuar depois. Acabou, ela só tinha o filho. Jesus cruza com o enterro, ele olha para aquela mulher chorando, olha lá. Ele chora, ele sente tristeza, ele teve compaixão dela. Mas ele vai lá e gera um prazer nela, ele diz, menino, levanta. Está aí, mãe, o seu filho de volta. Então, no que for possível e depender de nós, vamos fazer sempre bem. Glória a Deus. Por isso que a Bíblia vai dizer lá em Atos, que Jesus disse, é melhor dar do que receber. Quando a gente faz qualquer ajuda, querido, seja ela qual for, mas que a gente vê que foi uma bênção na vida de uma pessoa, isso gera um prazer tão grande no nosso coração, que não tem preço que pague esse prazer. Amém? Vamos ser viciados em fazer o bem. Então, qual que é o remédio dos pés que estão sempre se apressando em fazer o mal? O remédio é esse aqui, ó. Gálatas 5:23. Duas coisas que nós precisamos que termina. É ter mansidão e domínio próprio. Se nós tivermos esse fruto que é do Espírito, não é nosso, nós temos só que deixar ele agir em nós e manifestar mansidão e domínio próprio, com certeza nós não vamos correr para fazer o mal. Amém? O Salmo, e ter a palavra de Deus, olha lá. Salmo 119:105 diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Então, para o meu pé não se apressar a fazer o mal e sempre estar fazendo o mal, se eu tiver a palavra, ela é lâmpada para os meus pés, e eu vou enxergar aonde eu estou pisando, se o caminho que eu estou trilhando é para fazer o bem ou é para fazer o mal, e entender o que é bem e o que é mal, pela palavra de Deus, pela boca de Deus que foi deixado para cada um de nós. Isaías 52:7. Que formosos são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz. Olha lá, é paz. Você vai com os pés anunciando o que? Paz. Que anuncia coisas boas. Gente, o mundo está cheio de coisa ruim. Nós não temos que, toda vez que encontrar com o irmão, abrir a boca para anunciar coisa ruim da vida do outro, pior ainda, né? E fala de um, e fala do outro, e fala do outro, e fala desse, e fala e fala isso, e fala aquilo. Tá certo que às vezes a gente comenta alguma coisa, mas o tempo todo comentando coisa ruim. É porque isso, e a gente nunca tem uma boa nova, uma palavra boa para falar. A gente tem que ter essa palavra boa, amém? Coisas boas, olha lá, é os pés do que anunciam coisas boas. Se alguém reclamar, você encontrar com a pessoa e dizer bom dia, ela falar bom dia, mas não é muito bom, porque isso, porque aquilo outro. O que ela reclamar, fala uma coisa boa em cima. Não, mas em nome de Jesus vai dar certo. Jesus é maior que o seu problema. Então você tem uma coisa boa para falar para ela. Porque problema todo mundo tem, sim ou não? Só pastor que não tem problema. As pessoas têm. É ou não é? Mentira, pastor também tem. Todo mundo tem problema. É falar que aqui ninguém tem problema? Todo mundo tem. Se não é de saúde, é emocional às vezes. Se não é de emocional, às vezes é familiar. Se não é familiar, sempre tem alguma coisa para resolver. Mas não tem problema, querido. Quando você encontrar com alguém que vai falar um problema, você tem que ter uma palavra. Ela vai fluir do teu coração porque você é cheio do Espírito, amém? E você vai falar uma coisa boa em cima de uma ruim que ela disse. Às vezes a pessoa vai falar uma coisa muito ruim para você, pensou? Você vai num velório, que é um lugar pior, assim, no sentido físico das saudades, né? É o velório, tem alguém ali que perdeu alguma pessoa muito querida. Você tem que ter uma palavra boa para falar na hora. Você tem que ter uma palavra boa para falar na hora. O que você vai falar para uma pessoa? Pensa aí, se você estivesse lá com um amigo seu que perdeu uma pessoa e ela vem abraçando você e fala, ai que desgraça, eu perdi então. O que você falaria? Pensa aí se você teria uma palavra para falar na hora. O que surge? O
que você falaria para ela? Aí você fala, é uma desgraça mesmo, fazer o quê, né? Não sei o quê. Aí você joga mais para baixo. Você tem que ter uma palavra de consolo, querido. Você tem que ter uma palavra de consolo. Pior ainda quando alguém perde um filho novo, né? Porque se perde um pai que estava velho e tal, não é que não doa, mas já estava esperando por aquilo, né? Já estava indo. Agora, perde um filho novo, pensou? Um cristão, porque você pensa que cristão também não perde filho novo? Claro que perde. Também perde. Às vezes acontece. Tudo está na permissão de Deus, tudo é de Deus, tudo tem a hora de Deus, e Deus sabe o que faz. E nada, já falei, sempre falo que ninguém é de ninguém, meu marido, minha esposa. E não é, porque tudo é de Deus. É meu filho, não é seu filho, é de Deus. E se é dele, ele é o pai, ele leva para o céu a hora que ele quer. Quem somos nós para determinar quando Deus vai levar e não levar? Ele é dono da vida, querido. A Bíblia diz que o Senhor Jesus é Senhor dos vivos e dos mortos. Ele é Senhor. Então você tem que sempre ter uma palavra boa para levar. E às vezes tem crente que o cara fala uma palavra ruim e ele vem com uma pior ainda por cima, para arrebentar mesmo. Oi, rapaz, estou pensando sério de pular de uma ponte, a minha vida está de ponta cabeça. Ele vai falar, o negócio é pular, mas procura uma ponte bem alta, viu? Porque assim você já morre de uma vez. Não é assim que funciona, querido. Agora, como eu vou falar de uma coisa boa se eu não tenho nem a palavra? Como eu vou falar de uma coisa boa se eu não tenho aquele tempo para ter o cheiro do Pai, ter a unção do Pai? Então, essas coisas são importantes a gente entender. E saber que a gente pode falar sempre coisas boas. Se eu estiver preparado com a palavra, afiado sempre, tiver o Espírito de Deus, sabe, fluindo na plenitude, e não aquela mecha que ainda fumega. Com a mecha que ainda fumega é difícil, querida. A gente não tem nem o que falar, a gente ficou olhando para a cara da pessoa e a pessoa esperando a gente falar uma coisa boa para ela, um socorro, você fica olhando e dizendo, puxa, e agora? O que eu falo? Claro, não tem óleo na lâmpada, não tem nada para colocar para fora, porque a Bíblia diz que naquele dia eu colocarei as palavras na tua boca. Se não tem óleo, o que a gente vai falar? Nada. E a gente volta decepcionado, fala, puxa, eu queria falar alguma coisa, eu vou falar o quê? O que eu ia falar? Amém, querido? A gente só pode dar aquilo que a gente tem, não é? Então por isso que a gente tem que estar preparado, cheio de paz. Quando alguém precisar de paz, eu tenho paz do Senhor na minha vida. A paz que Ele é na minha vida, eu posso transferir para o outro. Agora pensou, alguém está perturbado lá, eu chego lá na casa do meu amigo, eu não tenho a paz. Como que eu vou dar a paz para ele? Aí vai ficar dois perturbados. Então, só posso dar aquilo que eu tenho. Pedro disse assim para o coxo na porta do templo Formosa: não tenho prata e nem ouro, mas aquilo que eu tenho, eu te dou. Olha, ele não precisava de cura, aquilo que eu tenho, Jesus é cura, eu tenho Jesus. Então, em nome de Jesus Nazareno, levanta-te e anda. O que aconteceu com o homem? Levantou e andou. Então hoje, sabe o que está faltando para a igreja? Aquilo que eu tenho, eu te dou. O cara está triste, aquilo que eu tenho, eu te dou. Você bota a mão na pessoa, posso orar por você? Uma oração muda totalmente o coração daquela pessoa na hora. Fala, nossa, você orou para mim. Cara, parece que foi um negócio que saiu assim, eu estava tão triste, deprimido, mas meu coração está feliz. Por quê? Aquilo que eu tenho, eu te dou. A igreja hoje, ela quer dar uma coisa que ela não tem. Ela acha que só um entretenimento, só essas coisas bobas que tem por aí, pensa que isso é o que vai dar alguma coisa para alguém. Vai lá num show, porque é show, não é um momento que alguém está preocupado em levar Cristo, é o show. E o show, querido, não pode dar nada para ninguém. E a pessoa que está cantando lá, e a banda, se não tiver Cristo para dar para as pessoas, só está fazendo barulho, fazer gente suar e pular, que é gostoso para o corpo.
libera endorfina, a gente fica relaxado depois, e a gente acha e diz assim, puxa, depois desse show estou tão gostoso. Tá, porque pulou e suou, isso faz bem. No espírito não aconteceu nada. A hora que passar aquele efeito da endorfina, a pessoa fica do mesmo jeito que estava antes, se não ficar pior. Então, aquilo que eu tenho é aquilo que eu vou dar. Amém? Glória a Deus. Se você não entender toda essa pregação, pelo que eu senti do Espírito aqui, essa foi a palavra dessa manhã. Aquilo que eu tenho, eu dou. E Efésios 6:5, está lá embaixo, 6:15, perdão. Calçai os pés, olha lá que isso aqui é importante, para os pés não correr para fazer o mal. Calçai os pés com a preparação do Evangelho da Paz. Tem que estar preparado. Ah, eu sou evangélico, eu creio nos evangelhos. Tá, mas você conhece os evangelhos? Não, não conheço. Aí você vai para a pessoa que prega o Alcorão, você fala para ela, você conhece o Alcorão? Ela fala para você todinho o Alcorão. Ela vai falando, é assim, 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 porque Maomé, porque Alá, e vai falando. Agora você pergunta para o crente, você conhece o Evangelho? Conheço. Se você perguntar o versículo que é a chave de toda a Bíblia, não sei se você sabe, que o versículo central de toda a Bíblia, para se cumprir esse versículo, a Bíblia toda é para cumprir um versículo, João 3,16. O que está escrito em João 3,16? Você saberia falar? Quem é que sabe? Não, não vou fazer isso, não. Isso é chato. Quem não sabe? Não, também não vou fazer. O que diz João 3,16? Até o Guilherme deu uma pipocada e mas falou lá, ó, menininho novo, mas está aí, na ponta da língua. A gente fala, é o Evangelho, querido. Calçar os pés com a preparação do Evangelho. Você tem que estar preparado para andar e manifestar o Evangelho. Por isso que Paulo diz assim, olha, eu prego o Evangelho, não prego bobeiras, não prego sabedoria humana. Minha pregação é Evangelho. Não me envergonhe do Evangelho porque é poder de Deus para a salvação. Ele não se envergonha do Evangelho porque é poder. Agora, como que a gente vai se apressar em ter uma palavra de poder? Porque o Evangelho não é só palavra, mas é uma palavra de poder. Ela faz alguma coisa, ela transforma, ela faz milagres. Se a gente não tem um Evangelho, a gente vai dar o quê? A gente vai dar os conselhos que são mundanos. Que a gente sabe quais são eles, né? Amém, querido? Vamos para o próximo. Testemunha falsa. É um ato doloso e do mais baixo nível. Esse é um dos terríveis, né? Uma pessoa testemunhar uma coisa que ela sabe que é mentira. E ela vai falar, não, ele fez mesmo, eu sou testemunha. E o outro não tinha feito. Isso, querido, é uma injustiça tão grande. Ser uma testemunha falsa. Deus detestava testemunha falsa. É levar uma acusação inexistente contra alguém, é prestar depoimento duvidoso sem provas, é dizer que viu sem ter visto e falar que sabe sem saber. Você vai ver que ó de quem que nós estamos falando, os religiosos da época, nós estamos falando de gente que era de alto nível do judaísmo, subornaram pessoas para mentir contra Jesus na hora da sua condenação. Então Jesus foi lá, eles queriam matar Jesus de todo jeito. Jesus era um incômodo para eles. Eles pagaram falso testemunho para a hora que Jesus estivesse lá, diante de Caifás e de Anás, ali no Sinédrio, falasse, não, ele falou isso, não, ele falou aquilo. E ele não tinha falado nada, mas não conseguiram achar nada nele. Mas eles subornaram. Estevão, quando foi para ser morto, também a Bíblia diz que subornaram pessoas para levantar um falso testemunho contra ele, para ele ser digno de ser apedrejado fora da cidade, como ele foi e morreu. Então, querido, um conselho para você: nunca testemunhe uma coisa que você não viu, que você não estava lá e que você não sabe. Me ajuda aí, eu vou, né? Às vezes pode ser um grande amigo. Se você não quer ser testemunha minha no fórum lá, porque aconteceu isso, você viu. E se a pessoa estiver mentindo? Então vamos sair fora. Falso testemunho? Não seja falso testemunho de ninguém. Às vezes
Só porque é amigo, querido, não interessa ser amigo, deixa de ser amigo. Se fez, fez, se não fez, não fez. Eu testemunho a verdade. Você fala, se você quiser que eu fale a verdade, eu falo. Eu só falo a verdade. Você quer que eu falo, vai doer em você, porque eu vi o que você fez. Não, mas se você... Então me tira fora dessa. Eu não quero ser testemunha de nada. Amém? Nós temos que ser verdadeiros. O Acabe e o Nabote, tem lá em 1 Reis capítulo 21, vai falar, querido. Ah, meu Deus do céu, né? O Acabe queria as terras de Nabote, que era perto do palácio. O Acabe era o rei, né? E ele falou assim, o rei disse assim, eu troco outras terras por você, eu quero essa terra perto aqui, eu quero fazer uma horta, eu quero plantar aqui umas vinhas perto aqui. Nabote diz, não, porque essas terras são dos meus pais e eu não estou afim de trocar. Amém, era um direito dele. Aí ele voltou beiçudo para casa, a mulher dele, Jezabel, que era uma bênção, né? Viu ele com o beiço caído e disse, o que foi isso? Ah, Nabote não quer trocar terra comigo. Deixa comigo, Jezabel disse. E Jezabel comprou também algumas pessoas, pediu para algumas pessoas serem falsas testemunhas contra ele, que ele estava falando contra o rei, que ele estava falando contra Deus. Chamaram ele na porta da cidade com as testemunhas falsas e ele foi apedrejado e foi morto. O que Deus fala através do profeta Elias? O sangue dele que foi derramado na sua terra, seus filhos todos serão derramados. Sabe o que aconteceu? O Acabe morreu, diz que ele foi para uma guerra. Ele se vestiu como um soldado comum, porque os primeiros que eles queriam matar eram os reis, né? Então ele se vestiu como um soldado comum, e disse que um cara lá, ele entesou o arco, e soltou a ermo uma flecha para qualquer lado. Sabe onde que a flecha entrou? No vão da armadura do Acabe, ele morreu, o sangue dele foi derramado. Aí nós vamos para Jezabel. Jezabel, um certo dia, estava na sacada e vinha vendo Jeú, que era aquele que Deus tinha pedido para ser ungido por Eliseu, para entrar no lugar de Acabe e fazer justiça. Aí Jeú vem vindo lá e ela estava na sacada. Jeú chega embaixo e diz assim, quem está por mim aí? Porque tinha 2 eunucos, um cada lado. Joga essa mulher aí para baixo. E ela foi lançada lá de cima, caiu no chão. Quando ele entrou para comer alguma coisa, voltaram lá fora e a profecia se cumpriu. Os cães tinham comido toda a carne dela. O sangue dela também foi derramado. Aí tinha 70 filhos de Acabe que moravam em Samaria. Aí o Jeú disse assim, quem está comigo aí, manda a cabeça deles amanhã para mim aqui em Jezreel. No outro dia os 70 filhos foram mortos lá fora. Por que tudo isso aconteceu? Por causa de um falso testemunho. Sangue de um injusto, sangue de um justo derramado, de um inocente derramado, que volta também naquele outro lá atrás, mas por causa de uma falsa testemunha. Querido, tome cuidado com falso testemunho. Nós testemunhamos a verdade. Nós somos testemunha de Jeová, sim ou não? Também. Mas também somos testemunhas de Cristo, porque Atos 1:8 diz o que? Vós sereis minhas. Eu sou de Jeová, mas também sou de Cristo, também sou do Espírito, também sou da palavra. Isso sim nós temos que testemunhar a verdade, falar sempre a verdade, nunca ser falso, levantar falsos testemunhos. Amém? Remédio está aqui em Êxodo 20:16. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Está lá nos 10 mandamentos principais do Senhor. E um versículo aqui a gente tem que tomar cuidado, ó, Provérbios 26:17. Quem se mete em questão alheia é como aquele que toma pelas orelhas um cão que passa. Não sabe nem o que está acontecendo e já vai testemunhando. Ah, é verdade o que falou, não sabe. Eu já entrei nessas frias, viu, querido? Posso dizer que eu já entrei em algumas frias dessas. Ah, você não vai lá testemunhar tal, isso foi coisa antiga. Aí você vai lá falar uma coisa que você nem sabe se era aquilo mesmo. Então, você quer ser testemunha? Não, eu não quero, porque testemunha é quem viu, eu não vi. Ah, mas eu vi, sim, você viu, eu não vi. Nem. A pessoa pode estar, né, ela está no desespero, ela quer levar uma vantagem. E vamos para o 7º, para a gente encerrar, que é o pior de todos. Semeando contendas entre irmãos. Eu pergunto para você, na igreja de Jesus tem essas coisas? Na noiva? Não, ninguém. Quem é mais rodado aí, que já andou bastante, sabe quantas contendas a gente já não viu na nossa vida? Não é, Donizete? Donizete já também viu muita coisa. Gente que arma aqui, gente que arma ali.
e cria uma fagulha aqui para aquele lá ter briga esse contra esse e aquele. Aí fica aquela... Aí o irmão não pode ver o outro porque você foi lá e fez contenda com os dois. Você foi com o João e falou da Maria. Você foi com a Maria e falou do João. Os dois ficaram não podendo se ver. Então, no que depender de nós vamos fazer o contrário, né? Não é assim, tem que perdoar. Espera baixar a poeira, respira. O Senhor é mais do que essa ira que você está tendo. A Bíblia diz, irai-vos, não pequeis. Não peque, não deixe o sol se pôr sobre a sua ira. Vamos resolver esse problema, tudo tem um conserto, sabe? A gente tem que tentar, é dessa maneira que a palavra nos indica para isso. Amém? Então esse é o pior, tá? E o Levítico 19 e 16 diz assim, ó: não andarás como mexeriqueiro entre teu povo. Então, no meio do povo de Deus lá tinha mexeriqueiro. Então era mais ou menos quase 3 milhões de pessoas que estavam naquele deserto. É gente, não é? É muita gente, né? Limeira tem quantos habitantes? Uns 300 e pouco mil, por aí. Ó, lá tinha 10 vezes mais a cidade de Limeira. Se multiplicar a cidade por 10, mais ou menos por 10, vão arredondar, né? Daria a quantidade de povo que tinha naquele deserto. Aí Deus disse assim, eu preciso botar uma lei lá, porque tem mexeriqueiro aí. E onde tem mexeriqueiro, vai dar confusão, o povo vai se dividir, faccionar, né? Então diz aqui, ó: não andarás como mexeriqueiro entre o teu povo, não atentarás contra a vida do teu próximo, eu sou o Senhor. Amém? Diz para quem está do teu lado, não seja mexeriqueiro. E eu gosto de mexerica do Rio, mas aquela, né? É uma delícia aquela laranjinha, né? Quem conhece mexerica do Rio aqui? Ninguém? Você conhece? Nossa, que delícia aquela laranjinha, né? O Tiago 3,5 diz assim: assim também a língua, pequena órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Querida, às vezes não é muitas palavras que você falou. Você falou só umas coisinhas por irmão, mas aquilo depois vai gerar uma encrenca, uma briga, aí entra a família daqui, família de lá, e a coisa vai engrossando, aquilo vira queima tudo, amém? Eu já vi outro dia um vídeo, muito irônico, né? 2 famílias brigando no cemitério. Uma vai lá e faz um vídeo diante do túmulo lá. Ó, ainda bem que você não veio quebrar o túmulo da minha avó. É um negócio assim. É porque se você viesse, não sei o que. Ali saiu alguma encrenca lá atrás, né? Algum mexerico, alguma coisa aconteceu. E o cara com a arma, assim, os dois, se tivesse quebrado aqui, nós ia matar os 6, não sei o que. Pipipipipi. Aí os outros 2, acho que assistiu o vídeo, também foi no túmulo do... Porque falasse se quebrasse o túmulo de um, ia quebrar o túmulo do outro. Brigando por causa de quebrar túmulo. Onde a coisa vai? Dentro do cemitério. Aí o outro falou, ainda bem que você também não quebrou o nosso, porque nós também mata, e nós não sei o quê. E às vezes dentro da igreja, é irônico porque é brigar por causa de túmulo, né? O outro se quebrasse o túmulo aqui, quebrasse o túmulo. E às vezes, querido, a gente lança uma palavrinha aqui, uma palavrinha ali, uma cutucadinha aqui. Você está vendo que o irmão vai se irar com o outro, em vez de se apaziguar, você fala, isso aí mesmo, não tem que dar bola para essa gente não, porque não sei o quê. Eu acho que ele anda falando isso de você também, porque eu acho que isso e aquilo, você fica levantando coisas ali que nem existe para o outro ficar mais bravo ainda. Porque vamos falar a verdade, a Bíblia não diz que eu sou membro de você, você é membro meu, nós somos membros um dos outros. Se o dedinho do meu pé doer, é o dedinho, está lá embaixo, é uma coisa que parece significante. Tem gente que tem o dedinho que nem unha tem, né? É um negocinho que parece que... Mas quando ele dói só ele ou dói o corpo inteiro? A gente sente a dor. Toda dor é um cômodo, seja onde for. Então, se aquele irmão que está dentro do corpo de Cristo, eu começo a criar uma situação azeda entre um e outro, eu fico no meio criando contenda, eu estou fazendo o próprio corpo de Cristo sofrer, a igreja sofre. Quando nós vemos igrejas aí que estão se perdendo, igrejas que estão fazendo coisa errada, quem sofre? Nós acabamos sofrendo junto. Então a gente tem que cuidar do próximo e não fazer com que a coisa pegue fogo. Então se está com o João, fala mal do João, se está com o José, fala mal do José, e fica aquela coisa, né? Você sabe que tem gente que gosta de arrancar coisa do outro, né? Por isso que nós temos que perder isso. Se veio assim do mundo, querido, amém. No mundo é mundo. Às vezes vem mexeriqueiro, vem fofoqueiro, às vezes vem do mundo com mania de
né, de ficar caçando coisa do irmão para jogar para o outro. Tem gente que fica tentando pegar, né? Fica tentando arrancar uma coisa do irmão para correr e levar para o outro. Enquanto não arranca, não fica sossegado. Mas fala para mim, como é que foi? E não sei o quê. E a pessoa fica lá não querendo falar. Não, pode falar, você pode confiar em mim. E a pessoa fala. O que acontece? Ela chega em casa, a primeira coisa, menina, eu preciso falar uma coisa para você. Você não vai nem acreditar. A fulana lá falou isso e aquilo. Pronto, já arrumou a maior confusão. Olha, eu vou falar uma coisa para você. Você quer que uma pessoa conte a coisa que você está falando? É só você falar para ela assim, não conta para ninguém. Parece que aí desperta uma coisa dela de contar, porque aí como não pode contar, ela vai sentir, olha, eu vou contar uma coisa para você. E ela faz a mesma besteira que o outro falou. Mas pelo amor de Deus, não conta para ninguém. Porque o fulano falou para mim não contar, eu estou falando para você, mas você não conta para ninguém. Esse aqui vai fazer a mesma coisa que ela falou. Ela vai ligar para uma outra melhor amiga e dizer, menina, eu preciso contar uma coisa para você. Você promete para mim que você não conta para ninguém? Prometo. Ó, não pode contar, é só você. Aí a outra vai, daqui a pouco a cidade inteira está sabendo. Aí o fulano fala assim, mas como que a cidade está falando se eu falei só para fulana? Porque a fulana espalhou para todo mundo. Você está falando assim, as mulheres, por que não fala dos homens? O homem não tem esse problema, né, querido? É ou não é? A língua do homem ela já nasce santificada, parece que ela já nasce com uma auréola em cima dela. O homem não consegue ter essas coisas. O homem, não é? As mulheres têm essa facilidade. É brincadeira. O homem também às vezes arruma umas confusão aí. Mas é mais difícil, mas arruma, tá? É que a mulher, ela tem como natural, ela já é, a parte dela de falar já é mais, né, que o homem. Ela fala muito, mulher fala. Pode, o homem fala pouca coisa, né? Mulher, ela fala de 10 assuntos em 5 minutos. O homem, às vezes, fica 1 hora falando de um assunto só. Às vezes ele está falando só de carro, ele fica de carro falando mais só. Ele não consegue misturar assunto. A mulher, ela fala, já fala do bolo, já fala da roupa, pula para isso, pula para o casamento, pula para não sei o quê. Entendeu? E ela se entende. A gente fica assim, peraí. Ela fala assim, não, mas você parece que não entende nada. Não é que a gente não entende, a gente foca numa coisa só. E ela está falando de 20 ao mesmo tempo. A gente não consegue focar, né? Porque a nossa mente é muito evoluída, entendeu? Então vamos lá. Você sabe que o cérebro do homem, ele é maior que o da mulher, sim ou não? Está na biologia, vocês não podem negar contra isso. Você sabe que o corpo do homem tem 1 litro de sangue a mais. Por quê? Porque tem mais cérebro para funcionar, não é? Eu vou arrumar, tá vendo? Eu vou arrumar contenda aqui com os irmãos. Mulher e homem vai sair no tapa agora, hein? Tem gente que fica caçando, então é disso que nós estávamos falando. E aí, querido, o que acontece? A gente tem que tomar cuidado com essas coisas, porque hoje existe um negócio que se chama Face, WhatsApp. Querido, usa o Face e o WhatsApp para botar coisas que são neutras ou que falam das coisas de Deus. Bota versículo, bota um vídeo que seja edificante. Mas nunca vá no Face, isso tem muito hoje, você vai saber o que eu falo, para dar uma indireta no outro. Todo mundo do Face vai saber de quem você está dando indireta. Ninguém é tonto, gente. Ninguém tem problema mental. Porque eu estou muito feliz hoje, mas eu tenho certeza que tem gente que não sei o quê. Mas tenho certeza, e fica dando indireta. O cara sabe. A pessoa vai saber. Não faça isso. Você ficar movendo contendas, né? Sai fora disso. Consequências. Ser julgado por Deus, porque a Bíblia diz aqui, irmãos, não faleis mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei, porque a lei proíbe essas coisas. Ora, se julgas a lei, não é observador da lei, mas juiz. Um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Tu, porém, quem és que julga o próximo? Então, qual que é a consequência? Ser julgado, porque Deus pode fazer salvar e fazer perecer. Não julga nesse sentido de contenda, criar contendas, não fica no meio, né, criando contenda. Então, Romanos 12, 18. O remédio é isso aqui, se possível, que é o que nós até decoramos essa semana, né? Se possível, quanto depender de vós,
tenham paz com todos os homens. Todo mundo, querido, que gostoso nessa pessoa, todo mundo olhar para você e falar: nossa, o fulano é um cara de paz, eu nunca vejo ele encrenca, eu nunca vejo ele se metendo em briga. As pessoas conseguirem enxergar isso, que não é para a glória nossa, é para a glória de Deus, porque se eu consigo viver uma pessoa em paz com todos, é porque Cristo, o príncipe da paz, vive em mim, que se ele não estiver em mim, querido, não existe ninguém que consiga viver em paz com todos, não. Mas se depender de nós, no sentido que tem pessoas que não vai querer paz conosco, por isso que fala que se depender de nós, mas você está em paz com ela, e deixa ela para lá, amém? Outra coisa, é Efésios 4:32, antes sejam uns para com os outros benignos. E o Provérbios 26:20, sem lenha o fogo se apaga, e não havendo maldizente, cessa a contenda. Então, ó, sem lenha o fogo se apaga. Chegou em você, o que você faz? Todo mundo está falando disso, chegou em você, o que você faz? Ou se você for uma pessoa mais espiritual, vai lá orar pela situação. Você vai falar, mas não com pessoas, você vai falar com Deus. Senhor, vieram falar isso da irmã tal. Senhor, vai lá, toca na vida dela, muda isso, muda aquilo outro. Cessa essa contenda, Senhor. Esfria, Senhor. Coloca as águas do teu espírito para apagar esse fogo de contenda. Em nome de Jesus, que o diabo seja envergonhado. Todo espírito de confusão sai dessas vidas agora, em nome de Jesus. E quando você orar isso, querido, Deus vai fazer, a coisa vai apaziguar. Então, sem lenha, o fogo se apaga. Mas todo mundo jogando lenha, fica difícil. Amém? Essa, ó, é a pior coisa, é a pior de todas as 6 que nós vimos. A 7ª é a pior. É o que semeia contenda entre os irmãos. E não está aqui, né? O Salmo 133, como é bom e agradável os irmãos unidos viverem juntos. Ó, é agradável a Deus união e não separação. O diabo veio para trazer facção. Deus nos criou para sermos unidos, juntos. Por isso que a Bíblia vem dizer que em Cristo nós somos um só corpo. Comemos um só pão, bebemos um só cálice. Todos nós somos um. E não pode haver separação onde tem unicidade, onde todo mundo somos um. Não tem como separar isso, querido. Não tem como separar. Amém? Você está entendendo? Glória a Deus. Vamos concluir então. Quando nós gostamos de alguém, deixamos de fazer tudo o que desagrada esta pessoa, que nós possamos sermos assim com Deus. Quando você gosta demais de uma pessoa, principalmente quando as pessoas namoram, né? Namorados e noivados são assim, fazem tudo que o outro gosta, ou que o outro não gosta, não faz, né? Embora hoje os tempos estão bem diferentes, né? Mas na normalidade seria assim. Que nós sejamos assim com Deus. Nós amamos tanto o Pai, amamos tanto a palavra, amamos tanto o Senhor Jesus, amamos tanto o Espírito Santo, que a gente não quer desagradá-lo. E a gente acaba não fazendo nada que fere o coração dele, porque nós não temos prazer nisso. 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, e testemunha falsa que profere mentiras e semeia contenda entre os irmãos. Amém. Estamos curados de tudo isso, glória a Deus. Que haja temor no nosso coração, querido. Nós não temos que ter só a palavra, ter a palavra e termos também o temor. Quando nós tememos a palavra, temos um grande respeito por ela. Com certeza esse grande respeito automaticamente não vai deixar que a gente faça aquilo que não pode fazer, mas também nos impulsionará a fazer aquilo que precisa ser feito no nome de Jesus. Nós não somos cristãos
pelo título, nós temos que ser cristãos, porque a palavra cristão é seguidor de Cristo, né? E Pedro fala sobre isso, que a gente tem que ter motivo de alegria de sofrer por ser chamados cristãos, ele diz. Então, que ser cristão não seja apenas um título, ser cristão seja aquilo que nós estamos fazendo, ou deixando de fazer, é que vai dizer se nós somos seguidores de Cristo ou não. Glória a Deus!